Olá pessoal, e aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que irão ter essa oportunidade de assistir essa breve reflexão aqui, baseada no Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, eu escolhi esse salmo justamente porque é um salmo conhecido de todos, né? Às vezes nós, por não termos o hábito de ler a Bíblia, mas provavelmente nós, se vamos numa padaria, está lá, né, estabelecimento comercial, Senhor é meu pastor e nada me faltará, vá no açougue, está lá o versículo, vai no armarinho, Senhor é meu pastor e nada me faltará, está na autoestrada, lá pilotando o seu carro e tal, daqui a pouco passa um caminhão, lá no Paralama, lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De maneira que a maioria das pessoas conhecem esse Salmo 23, mas o propósito de eu ter escolhido o Salmo 23 para nós entendermos de maneira mais profunda o significado desse salmo. Tá? O salmo é composto pelo salmista Davi, né, filho de Jessé, o benemita. Davi foi escolhido rei dentre os filhos de Jessé, tá? O qual Jessé foi enviado por Samuel, foi enviado por Deus até a casa de Jessé, o benemita, para que assim escolhesse Davi, sendo que Davi, no momento que Samuel chegou àquela cidade, os anciãos já estavam na porta da cidade. Interessante que ali os profetas, quando chegavam na cidade, a expressão dos anciãos foi a seguinte: é de paz a tua vinda? Porque Deus, quando o povo estava em pecado, enviava os profetas para falar do seu pecado e que verdadeiramente, se ele não se arrependesse, seriam punidos. E hoje, em nosso dia, nós vemos o contrário, né? São pessoas se autodenominando profetas e massageando o ego das pessoas, não tocando na ferida, não tocando no pecado, né? Não, isso não fale em pecado que você vai espantar as pessoas daqui. Não trate o pecado, massageie o ego que é a coisa melhor. Para entreter as pessoas. É isso que os falsos mestres têm feito aí, né? Esses padres carismáticos, esses pastores aí, em TV aberta, são homens usados pelo diabo, por Satanás, para enganar as pessoas, para não tocar na ferida. Eles têm técnica de oratória aí, né? Tem uma boa oratória, autoajuda, treinados na maneira de manipular as pessoas, choram em tudo. E isso é muito perigoso, gente. Você não pode depositar o destino eterno da sua alma na mão de pessoas irresponsáveis, usadas por Satanás, como esses homens aí, que estão na TV aberta. Muitos seguidores, 3 milhões, 2 milhões, 10 milhões de seguidores, nesses camaradas, multidões estarão no inferno naquele dia, acreditando nesses homens aqui. Mas no Salmo 23, Davi, que era um pastor de ovelhas, é o último a ser escolhido, quando todos passaram diante de Samuel, e Samuel perguntou a Jessé: ainda há algum de teus filhos aí? Tem um mais novo que está no campo pastoreando as ovelhas. Isso aí já é para chamar a nossa atenção. Davi, pastor de ovelha, escreveu esse salmo. Foi lá chamar Davi, o Samuel ungiu a Davi com um chifre de azeite. Chifre naquela época significava poder, que Deus estaria com ele. E o Salmo 23 diz o seguinte: Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi, a função de pastor, dentre os filhos de Jessé. Teve várias ocasiões em que Davi, quando saiu para cumprir as ordens do seu pai Jessé, ele jamais deixava as ovelhas do seu pai sozinhas. Em 1 Samuel 17, 20, o versículo 31, diz lá que ele levantou de madrugada para cumprir as ordens do seu pai, mas ovelhas ele deixou com guarda. Se atenta a esse detalhe, né? Deixou com guarda. Então a gente vê o cuidado que Davi tinha das ovelhas do seu pai. E Davi justamente nos remete para Jesus. Em João capítulo 10, Jesus
como bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, isso, o Salmo 23 é muito profundo, porque se você não é ovelha de Jesus, você não pode afirmar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você não pode. Porque Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 10, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Vamos abrir o Evangelho de João rapidinho aqui, para a gente não estender muito. Evangelho de João, capítulo 10. Jesus afirmou: é verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quando vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Então veja bem, se você dá ouvido a padres, a esses pastores carismáticos, aí, você não dará ouvido a esses homens. Mas se você não é ovelha de Jesus, com certeza você já foi arrebatado ou arrebatada por esses homens. Tá bom? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar e destruir. Eu vi para que tenham vida, em vida e abundância. Esse ladrão aqui não é Satanás não, que muitas pessoas afirmam, tá? São os falsos mestres, tá bom? No versículo 14, ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Veja bem, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim. Então está aqui. Davi, um homem segundo o coração de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, um homem que foi escolhido por Deus, foi ungido por Samuel, e Davi, no decorrer da sua vida, ele em determinado dia, que teria que ir para a guerra, Davi, ao invés de ir para a guerra com seus homens, Davi foi para o terraço do seu palácio, e lá ele contemplou o pecado, que foi a nudez de Betseba tomando banho. O que Davi fez? Mandou trazer essa mulher, teve relação sexual com ela, como se não bastasse também, mandou assassinar o seu marido. Olha só, um homem agora que é tratado segundo o coração de Deus. Como é que você pode me explicar, Geraldo, isso? Um homem que adulterou, depois assassinou. Como é que esse homem pode ter tido como coração de Deus? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos, no livro de Romanos diz o seguinte, Romanos 5,19, que todos se calem, que toda boca se cale e todos sejam culpados diante de Deus. Então, se eu apresentar os 10 mandamentos para você aqui, só a segunda parte dos 10 mandamentos corresponde a 5 mandamentos, que é a nossa responsabilidade para com os nossos vizinhos, só aí eu mostro para você que nós somos mentirosos, nós somos adúlteros, só por pensamento, basta nem falar só por pensamento. Se você já pegou alguma coisa lá na infância, uma borracha, um pontador, seja lá o que for, você já fez de você ladrão, se você já disse uma mentirinha de nada assim, você se tornou mentiroso, diante disso você o quê? Você já é culpado diante de Deus. Então, para Deus não existe escala de pecado. Pecado é nós fazermos aquilo que Deus não nos mandou fazer e não fazermos aquilo que Deus nos mandou nós fazermos. O pecado é isso. Então, o pecado é apresentado para você. A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo salvar o pecador. Paulo diz isso para Timóteo. 1 Timóteo 2,15. Fiel esta palavra e digna de toda citação, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então, quando você entende o Evangelho, você não se considera o maior dos pecadores, não. Não se considera. Você se considera o pior dos pecadores. O pior dos pecadores quando você se entende o Evangelho. Aí toda a obra agora da redenção é aplicada a Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você não tem mérito nenhum na salvação. Aquele jovem que falou para Jesus, lá em Marcos capítulo 10, aquele jovem: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Muitas pessoas têm feito essa pergunta para Jesus: o que farei? Ela atribui as obras dela para a salvação. Não haveria necessidade de Cristo ter vindo morrer pelos pecadores se a salvação fosse através das obras. As obras é um resultado da salvação. Tá bom? Então, queridos, a pergunta é: você já é ovelha de Jesus? Você ouve a voz do seu pastor?
Você já nasceu de novo? Você já se arrependeu dos seus pecados? O salmista Davi, após esse pecado, lá no Salmo 51, o pecado de adultério com pé de cebra, eu esquecendo desse detalhe aqui, após o pecado, Deus enviou o profeta Natã até o palácio de Davi, chegou lá, Davi contou a história lá de um homem que tinha sua ovelhinha, e era tudo que ele tinha, Ao invés de o homem pegar a ovelha do rico, ele preferiu pegar a ovelhinha do pobre, né? E que ele cuidava com tanto carinho. E Natã perguntou para Davi: "Ô rei, o que seria necessário para esse homem que fez tamanha maldade como essa?" Ele falou: ele merecia a morte, E o profeta Natã falou: esse homem é você merece morrer agora. Quando você entende o Evangelho, a tua pergunta é: Senhor, como é que o Senhor pode manter vivo um desgraçado, um miserável como eu? Amigo, aí você entendeu o Evangelho, tá? Aí você entendeu o Evangelho. Então preste atenção nisso. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Você já se tornou filho de Deus? Você já nasceu de Deus? Certa vez eu perguntei para um certo conhecido se ele já teria nascido de novo. Se ele pudesse, ele me esganaria. Amigo, se você... É tão simples isso. Se você afirma que é filho de Deus, a pergunta é óbvia. Se você é filho de Deus, me fala quando ocorreu o teu novo nascimento. O que aconteceu? Você, para ser filho do seu pai e da sua mãe, houve um relacionamento para você ser gerado, né? Você foi concebido. E aí, como é que você pode afirmar que você é filho de Deus se nunca nasceu de novo? Que até mesmo no nascimento, Davi já fala no Salmo 51, eu nasci em pecado e iniquidade me concebeu a minha mãe. Na barriga da mãe já o feto em pecado. E é aquilo que Jesus falou para Nicodemo: necessário vos é nascer de novo. O que Nicodemos entendeu, aquele professor? Bom mestre, será que eu terei que voltar de novo ao ventre da minha mãe para nascer novamente? Completamente ignorante espiritualmente. Hoje existem pessoas como Nicodemos. Se você falar em novo nascimento, ele vai querer dar pulos, inventar mil coisas, mas não vai conseguir explicar, porque espiritualmente é cego. Essa pessoa está cega espiritualmente, querido. Então pense no que eu estou te falando hoje. Tá legal? Você tem uma alma que é eterna. Você estará diante do grande juiz. Tá? Você estará diante dele. Tome cuidado. Você tem tantos cuidados. Eu vejo tantos elogios para as pessoas que fizeram ótimas provas, tiraram 1000 em redação, interpretação de textos, escrevem maravilhosamente bem, criticam aqueles que não são dotados de uma boa linguagem, na sua escrita, e quando chega em algo que é crucial, que é o destino eterno das suas almas, eles ignoram esse livro. Não, esse livro foi escrito por homem. Isso foi escrito por homem, não dá crédito a isso não. Eles arrumam uma desculpa para não ter que confrontar com os seus pecados. Então aqui é básico a interpretação do texto, a hermenêutica. Salmo 23. Quem escreveu? Davi. Filho de quem? De Jessé. Escolhido por quem? Davi. Foi escolhido rei. Por Deus. Foi ungido. Qual era a função de Davi? Pastor de ovelhas. Qual foi a consequência do pecado de Davi? Terrível, está lá o Salmo 51, confissão de pecado. Então, querido, vá a Cristo, confesse seus pecados, assim você será o filho de Jesus. Salmo 51, 4. Salmo 51, 4, deixa eu ver aqui, para não falar besteira, se é isso mesmo. Salmo 51, 4, vamos ver se é isso mesmo que Davi diz. Salmo 51, versículo 4, é isso aí, Salmo 51, 4. Pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Vá a Cristo, correndo em arrependimento, confessando os teus pecados, para ter os perdão do teu pecado. Aí você terá vida eterna. Você poderá falar com o salmista Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em meio a todas as angústias que você irá passar ainda como ovelha de Jesus, Ele será o teu bom pastor, que Ele te fará repousar.
Ele te faz repousar, Ele te levará a tua alma sedenta para junto às águas de descanso, Ele refrigerará a tua alma, Ele te guiará, Ele será o teu guia pela vereda da justiça. E aí no final, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a morte é somente uma sombra que a Bíblia descreve, uma sombra não pode te fazer mal, a sombra de um cão não pode te morder, a silhueta de uma espada não pode te ferir. E essa sombra só existe porque a luz do mundo, que é Jesus, um dia dissipou a morte eterna dos seus remidos na cruz do Calvário. Crê em Cristo, arrependa do seu pecado. Você pode ter nascido na igreja católica, evangélica, morado, trabalhado, casado, e mesmo assim você acordará no inferno. Religião não te garante salvação. Arrependa dos seus pecados e crê em Cristo. Creia em Cristo. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que estão me ouvindo, que ouvirão essa mensagem, essa reflexão. Que o Senhor dissipe as trevas. Que o Senhor das trevas traga a luz à mente, Senhor, para entender o teu evangelho, Senhor Deus. Que toda a intelectualidade, toda a inteligência, toda a formação acadêmica, Senhor, ó Deus, são vendas para que essas pessoas possam enxergar a verdade do teu evangelho, Senhor, que são aptas para criticar aqueles que não têm instrução, mas que pela sua simplicidade, Senhor, expõe a tua verdade, evangelho, boas novas de salvação. Isso significa a palavra evangelho, boas novas, que Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Se você não se considera pecador, Cristo não veio para você. Não veio, sinceramente não veio para você, mas se considera um pecador, indigno, o Salmo 51 é aplicado para você. Faça como aquele Bartimeu, aquele miserável sentado à beira de caminho. Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Hoje as pessoas, os pregadores fazem tanto apelo, montam um palco cheio de pompa para você chorar. Venha, aceite a Cristo Jesus, venha, aceite a Jesus, levante a mão. Nada disso, isso não tem na Bíblia. Vai correndo como Bartimeu. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, filho de Davi. Assim, Jesus salvará a tua alma, querido. Creia nisso, arrependa-se dos seus pecados enquanto você ainda respira. Você não sabe se amanhã será vivo. Você não sabe se amanhã será vivo. Creia em Jesus e tenha o perdão dos seus pecados. Que Deus te abençoe.